Amada, paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Separei aqui alguns versículos para que você possa estar dando uma olhada na sua casa, meditando também. Mas eu gostaria de iniciarmos com o livro de Lucas, capítulo 3, que fala do precursor de Jesus Cristo, que era João Batista. E nós sabemos que João Batista nasceu de uma forma sobrenatural. Seus pais, Zacarias, Isabel, eram de idade já avançada, mas Deus havia aparecido para Zacarias para lhe dizer que ele seria pai. Ele, duvidando, ele ficou mudo durante o período de gestação de sua esposa, mas depois que a criança nasceu, ele voltou a falar novamente e disse que o filho seria João. Como ele era precursor de Jesus, ele veio para preparar o caminho de Jesus. E como que ele preparou o caminho de Jesus? Ele preparou o caminho de Jesus batizando as pessoas nas águas para o arrependimento de pecado. Então eu gostaria de deixar para você, meu amado, Lucas capítulo 3. Era bom ler todo esse contexto do capítulo 3 para que você possa ter uma compreensão melhor. Mas eu só vou estar lendo do 15, 16, 17, 18 até o 22, que diz assim: E estando o povo em expectação e pensando todos de João no seu coração, se porventura seria Cristo, respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará palha no fogo que nunca se apaga. Assim, admoesto-os muitas outras coisas, também anunciando o povo. Sendo também um tetrarca Herodes, surpreendido por ele por causa da Herodias, mulher de seu irmão Felipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todos as outras ainda está, e de encerrar João em um cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Amém? Esse aqui é o primeiro batismo que aconteceu nas Escrituras, o primeiro contexto, né, de batismo nas águas, no qual o profeta João Batista, ele foi para o Rio Jordão, ele começou a pregar a palavra, denunciar os pecados de reis, de governadores, e por isso os mesmos tramaram contra o profeta do Senhor para que ele viesse ser preso e futuramente decapitado. Na verdade, os governadores não queriam prendê-lo, porque uns tinham como profeta, entendeu? Outros tinham como homem de Deus enviado por Deus, e ninguém queria, os governadores não queriam arrumar nenhum tipo de problema com a comunidade. Mas Herodias acabou influenciando a sua filha, e a sua filha acabou dançando para o rei, e fez com que o rei falasse que ela poderia pedir a metade do seu reino e queria lhe conceder. E, na verdade, ela pediu a cabeça de João Batista, né? Para Satanás é melhor um profeta morto do que um profeta vivo. Um profeta vivo vai dar muito trabalho para ele aqui nessa terra. Então a gente viu, o vaso, que o próprio Jesus Cristo, ele desceu nas águas, não porque Jesus Cristo tinha pecado, ele não tinha pecado, ele partiu sem pecado, não houve nenhuma mentira nos seus lábios, ele é fiel, continua sendo fiel, é Deus aqui nessa terra, mas até Jesus Cristo, ele desceu nas águas para mostrar para mim e para você que os seres humanos têm que descer nas águas. Jesus, sem pecado nenhum, ele desceu às águas, né? E batismo nas águas é imersão, né? A gente tem que se imergir nas águas, fundar-se nas águas. Tá bom, meu amado? Então eu quero deixar aqui outro versículo aqui para você. Cadê?
Não me perdi aqui. Vamos deixar aqui o Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que fala de Felipe e eunuco. O que é eunuco? Era um homem castro. E com um homem castro, você sabe que não tem relacionamento, porque naquela época era normal castrar os homens para que eles viessem cuidar das concubinas, das princesas dos reis. Então eles eram castrados para não ter nenhum contato, nenhum desejo de homem para com as mulheres. E alguns eram castros de natureza e outros faziam-se castros, né? Como diz Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então vamos lá. Atos Apóstolo capítulo 8, também era bom você ler todo o contexto para que você possa estar entendendo melhor. Mas aqui diz assim, Atos Apóstolo 8:26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-se, vai para a banda do sul, a caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor da Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava, e assentado no seu carro, lia o livro do profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e junta-se a este carro. E correu Filipe e ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu que lê? Ele disse: como poderei entender se não há ninguém que ensine? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos seus tosqueadores, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado da terra e na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é retirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles a caminho, chegou ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Então nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o Espírito Santo ordenando a Filipe que acompanhasse uma carruagem no qual estava ali sentado um eunuco de Etíope, para estar ali evangelizando. Ele estava lendo o rolo do profeta Isaías, nós conhecemos como Isaías capítulo 53, ele estava lendo aquele contexto, e ele não estava entendendo o que ele estava lendo, não tinha ninguém para ele explicar. E Filipe chegou próximo dele e perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como eu vou entender se não tem ninguém para explicar? Então ele convidou Filipe, sentou na charrete, continuaram o seu percurso. Filipe foi ensinando, e posteriormente, diante do caminhar da palavra, as escrituras foi se levando em Jesus Cristo. E quando chegou em Jesus Cristo, o eunuco e o etíope se animou, e ele viu uma água, e ele pediu ao Filipe: aqui é uma água, o que me impede de ser batizado? E Filipe falou: não impede nada, nada te impede de ser batizado. Até porque ele era castro, ele
era eunuco e veio de Jerusalém para adorar a Cristo nessa época festiva, né? E teve ali uma oportunidade, teve água, e ele desceu nas águas para ser batizado por Felipe. Só mais um versículo aqui, de tantos das escrituras, mas já é 10 minutos, passa muito rápido. Deixa eu deixar aqui para você. 1 Coríntios 10, 1 Coríntios capítulo 10, diz assim: nós não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Era o apóstolo Paulo ensinando para os membros de Coríntios a respeito das dúvidas que aconteceu lá no passado, lá no Antigo Testamento. Quer dizer, a igreja atual precisa se batizar e lá no Antigo Testamento não precisa. E o apóstolo Paulo faz um paralelo da passagem do Mar Vermelho para com os dias de hoje, a emissão nas águas, que diz assim, 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, não quero que ignores que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo deserto, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo para os ouvintes de Corinto que nós sabemos que quando Deus tirou o seu povo do deserto, do cárcere de 430 anos lá no regime de Faraó, quando levou ele para o deserto, a nuvem acompanhava. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que eles foram batizados por conta dessa nuvem que os acompanhava. Você imagina quando uma nuvem desce do céu e se aproxima dos seres humanos aqui na terra. Quando a gente está no monte elevado, a gente fica todo molhado, né? O apóstolo Paulo estava dizendo que esse simbolizava o batismo do Antigo Testamento. E quando eles passaram no Mar Vermelho, porque nem todos que saíram do Egito passaram pelo Mar Vermelho, uns caíram, né, a fio da espada, de repente outros pereceram no meio do caminho, de repente nasceu outras pessoas. O apóstolo Paulo fez uma comparação também, como se estivesse passando ali no Mar Vermelho e sendo batizado naquele cenário ali sobrenatural, no qual Deus abriu o mar e eles passaram, e com certeza eles se molharam com os respingos de águas que ali estavam. Tá bom? 12 minutos, depois eu passo mais alguns versículos para que você possa estar meditando. Abraço aí, beijo no coração, tamo junto, vaso. Bom batismo aí, em nome de Jesus.